causa o autismo? Por que tem tantas pessoas com autismo hoje em dia? Será que tem como prevenir o autismo? É sobre esse assunto bem polêmico que eu vou conversar com você hoje. Vem comigo? Olá, eu sou a fono Clara Esteves e autismo e neurodesenvolvimento é o tema desse canal. E hoje eu tô aqui para conversar com você sobre uma das perguntas mais frequentes que eu recebo na clínica. Quais as causas do autismo? Por que meu filho nasceu com autismo? Eu posso fazer alguma coisa para prevenir o autismo se eu tiver um outro filho em outro momento? Por que está acontecendo esse aumento de casos de autismo hoje em dia? Então, hoje eu vou trazer para você o que já existe de comprovação científica com relação a tudo isso que diz respeito às causas do autismo, para que a gente possa entender melhor sobre isso, tá? Mas antes, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, fazer um comentário sobre esse conteúdo, me dar um feedback, me dizer suas dúvidas, porque assim a gente mostra para o YouTube a importância de toda essa discussão no momento atual que a gente está vivendo. Então vamos começar a falar sobre o que causa o autismo, o que tem comprovação científica sobre as causas do autismo? Então vamos lá. Atualmente, o que os estudos mostram é que a gente tem cerca de 97% de causas genéticas para o autismo, tanto as causas hereditárias como não hereditárias. Mas como que é isso? O que é isso de causa hereditária e não hereditária? Então, a gente pode ter causas genéticas que não são hereditárias, ou seja, que não são herdadas do pai ou da mãe. E sim, são algumas mutações genéticas que acontecem na própria criança no momento de formação embrionária, ou seja, lá no momento da gestação, quando a criança está se formando mesmo. Esses casos correspondem a somente 20% dos casos mais ou menos, porque o que a gente vê na grande maioria das vezes são realmente as causas genéticas hereditárias, ou seja, aquelas que são passadas de pai para filho. São mutações genéticas presentes no DNA da mãe ou do pai, ou de ambos, que podem ser herdados pela criança ali na composição do seu DNA. É como se o pai tivesse um copo cheio de bolinhas diferentes, que são os genes com mutações relacionadas ao autismo, mas que não chegaram a ser expressos como comportamento autista no pai. E a mãe também tivesse um outro copo cheio dessas outras bolinhas diferentes. Aí, para formar a criança, a gente pega algumas bolinhas do pai, outras bolinhas da mãe, junta tudo, mistura e ainda acrescenta as próprias mutações genéticas das bolinhas da própria criança, que podem acontecer ali no copinho dela. E aí o que a gente tem é um copo da criança com mais ou com menos genes relacionados ao autismo. Deu para entender? Atualmente, o que a gente tem descrito na literatura é em torno de 1000 genes relacionados ao autismo, 1000 genes diferentes. Então é por isso que a gente tem essa grande variabilidade comportamental nas pessoas com autismo. São muitas as possibilidades genéticas se expressando de formas variadas, entendeu? Ah, ok. Mas e os outros 3% que não são genéticos? Então esses seriam os casos ambientais que causam autismo? Sim, mas não ambiental no sentido que a gente tem costume de usar esse termo. Quando a gente fala de causas ambientais para o autismo, o que a gente está falando são de causas epigenéticas. Eita, Clara, pera lá. O que é isso aí que você está falando? Epigenética, o que é isso? Então tá, vamos lá com calma. Epigenética é uma área de pesquisa científica que mostra como as experiências das crianças desde a gestação realmente afetam a forma como os genes vão se expressar, esses genes que elas receberam dos pais biológicos, né? Então, como que eles vão se expressar em termos de comportamento e em termos de características individuais. Assim, o epigenoma, que são esses marcadores químicos do DNA, né? Ele pode sim ser afetado por experiências positivas, né? De relacionamentos de apoio, de oportunidades de aprendizado, etc., ou por influências negativas, como toxinas do ambiente, como circunstâncias estressantes, né, na vida da criança. Mas, de toda forma, os genes precisam estar lá para serem influenciados, tá certo? Então, continuando, o que os estudos científicos já comprovaram em termos dessas causas epigenéticas, né? Ou seja, essas causas que podem influenciar a expressão dos genes que já estão presentes na criança, são,
principalmente o uso de substâncias químicas ou de certas medicações, né, que já foi mais comprovada é o ácido valproico, que é um anticonvulsivante, né, que é um remédio para impedir ali as convulsões da epilepsia, tá? E além disso também, prematuridade pode ser um fator de risco, a idade paterna e a idade materna também têm sido relacionados com autismo. Porque os gametas envelhecidos, ou seja, os óvulos e espermatozoides que têm ali a informação genética, né, que vai ser passada para a criança, eles têm mais chances de sofrerem essas mutações genéticas no processo de meiose e mitose, que é o processo biológico que acontece lá durante a formação do embrião, tá? Mas existem crianças que são prematuras e que não são autistas, assim como existem, né, mulheres e homens mais velhos que têm filhos que não são autistas, tá certo? Bem, aí agora você pode me perguntar, e todas aquelas coisas que a gente ouve, né, sobre causas ambientais, tipo vacinas que causam autismo, a relação com as mães pouco afetivas, ou a questão do uso das telas causando tal ali do autismo virtual, nada disso causa o autismo? Não! Inclusive, eu tenho vários outros vídeos aqui no canal onde eu falo exatamente sobre todos esses mitos, né? O mito da mãe geladeira, da vacina causando o autismo, essa questão também da pandemia, do uso de telas, enfim, uma playlist super completa aí para você poder dar uma olhada, tá bom? Então confere lá. Até aqui, então, ficou claro que a principal causa do autismo é genética, tá certo? Mas então, se é genética, por que tem acontecido esse número tão grande, esse aumento na prevalência do autismo atualmente? Ou seja, esse aumento no número de casos de autismo que a gente vê hoje em dia. Vocês já devem ter visto a última atualização, né, dos estudos americanos, a prevalência atual que se diz é de 1 para cada 44 crianças. Ou seja, a cada 44 crianças, uma pode estar no espectro autista. Então imagina uma escola com 1000 crianças. A gente tem uma epidemia de autismo, será? Então, na verdade, a gente tem sim um crescimento nesse número de casos, né, diagnosticados com autismo, só que a verdade por trás desse crescimento está mais relacionada principalmente com a ampliação dos critérios diagnósticos do DSM-5, que passou a ter uma compreensão mais alargada sobre o espectro autista, né, com esses critérios mais alargados. Além disso, a gente também tem profissionais mais preparados para identificar sinais de alerta para o autismo do que a gente tinha, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, né? Que foi quando eu comecei a atuar com autismo, por exemplo. E aí, em função disso, a gente tem tido, sim, uma maior identificação dos casos. Inclusive, adolescentes e adultos com sinais mais sutis, né? Sendo diagnosticados tardiamente. E aí é aqui que é o ponto, eu acho, mais importante desse vídeo, né, que eu queria chegar com vocês. Se é genético, o que eu posso fazer para prevenir o autismo? Realmente não tem nada que a gente possa fazer para prevenir o autismo, porque é um transtorno genético. Inclusive, se você já tem um filho com autismo e você tiver um segundo, as chances de você ter um filho autista de novo são bem grandes, né? Os estudos mostram isso pra gente. Mas tem como a gente prevenir o agravamento dos comportamentos inadequados que podem se estabelecer nas crianças que não foram diagnosticadas precocemente. Ou seja, a intervenção precoce feita de forma intensiva com uma equipe de saúde interdisciplinar que realiza as orientações adequadas, né, para os cuidadores acerca ali das estratégias necessárias para aquela criança específica, e essa equipe que faz uma ponte com os profissionais da educação para a organização ali do projeto educacional individual daquela criança naquela escola. Ou seja, tudo isso junto pode sim fazer com que a criança autista se desenvolva de uma maneira mais funcional e adaptada às demandas sociais, apesar ali das suas dificuldades inerentes e permanentes, tá certo? E isso é muito, muito importante. Então é isso, minha gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado clara essa questão ali das causas genéticas do autismo e principalmente da importância ali da identificação precoce desses sinais de alerta para o autismo. Se vocês curtiram esse conteúdo, escrevam aqui nos comentários, me deem um feedback de vocês, tirem suas dúvidas. Falei de muitos termos técnicos, né, nesse vídeo aqui, então se ficou alguma dúvida, me pergunta. Não esqueçam do like, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, porque isso faz com que o YouTube, né, compreenda aí a importância desse conteúdo e distribua esse conteúdo para várias pessoas. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.
Um beijão!